Olá, eu sou a Luísa e esse é mais um episódio da série Autores na Web. Hoje nós vamos falar da coleção Companhia das Ciências, que foi aprovada pelo PNLD 2020. Para isso, é com muita alegria que recebo aqui João Osberg e José Manuel Martins para conversar um pouco a respeito dessa coleção e entender melhor quais as características dessas obras. Então sejam bem-vindos, João Osberg, José Manuel. É muito bom ter vocês aqui e eu queria começar discutindo um pouco a respeito da proposta, da proposta metodológica e da concepção dessa coleção. Essa coleção foi concebida a 10 mãos. Um químico, eu, José Manuel, biólogo, junto com o Eduardo, que também é biólogo, e 2 físicos, o Luiz Ferrer e o Eric, mais conhecido como Pio. Na realidade, não foram só 10 mãos, mas várias dezenas de mãos. A gente tem que agradecer muito o pessoal do editorial, que nos ajudou muito para finalizar essa obra. Uma coisa que é importante, hoje em dia, o mundo da informação é muito vasto. Na minha época, para fazer uma pesquisa, eu tinha que consultar a Barça. Tem uma Barça em casa. Mirador. O Mirador, a Enciclopédia Britânica. Exato. Hoje, o aluno tem o mundo na mão. O celular, ele entra no Google, ele pesquisa do que ele quiser. Então, a quantidade de informações que ele recebe é muito grande. Só que tem que tomar cuidado. Ter informação significa conhecimento. Aí entra o papel do professor. Aí o professor, ele entra como um mediador, né, para aquisição a partir dessa informação, desses dados, transformar isso em conhecimento, né, Osberg? E isso é uma coisa que aparece muito agora como carro-chefe aí da ABNCC. A ABNCC, ela trabalha exatamente nessa linha, né? Uma coisa, né, que virou moda, fato ou fake, sabe? Então, o professor tem que saber mediar isso, trabalhar essas informações. E orientar o aluno também, né, para que ele consiga escolher a informação correta e buscar a informação correta. Exatamente, porque tem muita coisa na internet que não é confiável, né? Exato. É isso que a gente chama de letramento científico. Justamente a gente tem que buscar a informação, dar para o aluno a chance de saber, de selecionar quais informações estão corretas e por que estão corretas, né? Então isso é um dos trabalhos novos aí do professor em sala de aula. E é uma coisa que a gente incentivou muito na coleção, é justamente essa parte de discussão sobre determinados temas. E o professor mediando essa discussão. Em função da ABNCC, a gente teve que fazer uma série de alterações, inclusive de ordem, de conteúdos e tal, e a obra foi estruturada basicamente em unidades, né, e em competências e habilidades. Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui, ó. Uma das características da ABNCC, né, que ela pede, é para o desenvolvimento de competências, as competências chamadas gerais e específicas, tá? As específicas são para cada disciplina, as gerais para todas, né? E para desenvolvimento dessas competências, você precisa, então, olhando o quadro, a gente vê lá, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Isso é uma coisa que já existia desde os PCNs, né? E agora ficou mais evidente. Isso estava desde a nossa primeira coleção. Exatamente, né? A gente já tinha isso daí, mas agora está mais... Está aprimorado, exatamente, está mais dado foco na questão das habilidades, tá? E a ABNCC, ela estruturou, pelo menos em Ciências da Natureza, em 3 grandes unidades temáticas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Então, todas essas habilidades vão ser desenvolvidas dentro dessas unidades. E na nossa coleção, a gente fez um esqueminha, vou passar aqui, que são as habilidades e os capítulos. Então, vocês têm aqui um exemplo do 6º ano, vocês têm os objetos do conhecimento, as cores ali indicam cada unidade, né, temática, e dentro de cada unidade temática você tem uma série de habilidades e aparece a indicação de em quais capítulos que essas habilidades estão sendo desenvolvidas. E todas são contempladas pela BNCC? Todas são contempladas. Para garantir também que tudo aquilo que é orientado, né, pela BNCC vai então estar na coleção para ajudar o professor a desenvolver essas habilidades. Uma outra coisa,
a gente contemplou a BNCC e colocou muito mais coisas que a gente considerava importantes. Né? A gente vai mostrar isso daí já já. Certo. Então, já começando a falar mais a respeito da coleção em si, quais seções vocês gostariam de destacar nessa coleção? A gente quer destacar todas. Né? Vamos lá, então começando aqui, ó, essa daqui é uma abertura de unidade. Então, vejam a abertura da unidade 3 aqui de matéria e energia. Né? Em todas as aberturas de unidade vão ter uma imagem e um trabalho em cima dessa imagem, né, Osberco? A gente vai poder fazer questões... É uma coisa motivadora, né? Exatamente. Sabe? Para começar a explorar o assunto. E ele tenta pegar o cerne dos temas que são trabalhados naquela unidade. Logo em seguida, a gente tem uma abertura de capítulo. Né? Então, aqui está o capítulo 1, nesse caso aqui, Um Olhar para o Universo. Tem uma imagem também, sempre terá uma imagem, um infográfico, né? Essa Via Láctea é maravilhosa, né? Nossa, isso daí dá vontade de viajar. Também é uma coisa motivadora, né, professor? Começar a explorar essa parte de Terra-Universo, né? Exatamente. E aí vem um texto é um texto que ajuda o professor a trabalhar com os conhecimentos prévios, né, dos seus alunos. Então, sempre motivador nesse sentido. Bom, em seguida, isso aqui Esse infográfico é maravilhoso, né? A gente caprichou, né? O pessoal da ilustração, o pessoal da edição e a gente, né, por trás disso daí, caprichamos muito nos infográficos dessa coleção. Vocês vão encontrar vários infográficos, né? A gente considerou um dos pontos aí fortes, né, da nossa coleção. E é uma coisa que reúne vários conceitos condensados nesse infográfico. Funciona como de um resumo para o aluno. Acaba como uma grande ferramenta para ajudar o aluno a enxergar aquele conteúdo de uma maneira diferente. Perfeito. Sem dúvida. Bom, temos a parte de texto, né? Sempre tem um texto, né, para todas as aulas, obviamente, né? Tem um vocabulário, né? Vejam que tem vários boxezinhos, né? Laterais, né? Laterais. Aqueles 2 boxes laterais que aparecem na imagem, eles são boxes de vocabulário ou de glossário. Né? Até para ajudar o aluno na construção do seu vocabulário. Com certeza. Principalmente nos anos iniciais, né? O 6º ano, 7º ano. Tá? E aí você vai aumentando o repertório do aluno com isso, né? Certo. E ali tem um outro boxezinho que está em vermelho, né? Que também é um boxe de destaque, né? Que a gente tem dentro da coleção, né? É um quadro de destaque. E aí, nessa página ainda a gente consegue ver ali do lado direito, leia também. Né? Esse leia também, ele é sempre é uma chamada para um texto, no caso aí um texto, para o aluno. Tá? É um texto bem acessível, em linguagem acessível, para o aluno desenvolver relacionado com o tema que está sendo tratado. Tá? Ele vai ampliar o conhecimento dele, né? Que ele está adquirindo. Né? E ampliando também tem outras sessões ali, a gente pode ver ali do lado direito superior, jogue também. Né? Então, esse também é um outro, é quando você tem algum tipo de jogo, né, que o aluno pode desenvolver relacionado a esse tema. Tem assista também. Tem assista também, né? Tem consulte também. Né? Então, a gente tem vários desses boxes que eles são acessórios aí para o material didático que a gente está apresentando. Então, para ajudar o aluno também a ele ir além e continuar construindo o seu conhecimento Essa que é a intenção. Porque isso é uma coisa legal você estar falando, porque a BNCC traz para a gente que o aluno, ele é, né, ele já vive, ele é o protagonista, ele é o protagonista, né? Então, a gente tem que dar subsídios para esse aluno ser o protagonista, tá certo? Bom, outro box que a gente tem aqui é um pouco mais. Né, é como se fosse um aprofundamento, né? Em cima daquele até a curiosidade do aluno. Exatamente. Temos ainda também o box em pratos limpos. O em pratos limpos, ele tenta desmistificar algumas coisas que aparecem por aí, principalmente as fake news. Exatamente, Né? Então, a gente tem aí outras coisas também. Por exemplo, esse daí está falando, a quantidade de ossos diminui com a idade. É uma questão que aparece recorrente, então a gente coloca nessas sessões em pratos limpos. Tá? Uma outra aqui que sempre termina, né, Osberco? No final do capítulo, né? No final do capítulo. Então, nesse capítulo você estudou. Aí tem uma série de... Aí ele pode fazer, o aluno fazer um checklist. Realmente o que ele aprendeu. Para ajudar o aluno a o que ele está aprendendo. aquilo que foi aprendido. Exatamente. Ou que ele teve dificuldade, até para ele trazer. Isso também serve para o professor pedir um resumo, pedir alguma atividade, né? Então, isso daqui é um checklist mesmo, né, para o aluno. Certo. E aí a gente tem a seção das atividades.
E dentro dessa sessão de atividades, a gente tem diferentes formas, né? Com diferentes graus de dificuldade. Né? Exatamente. Então, por exemplo, o Pense e Resolva é uma dessas sessões que vai trazer diferentes graus de dificuldade crescentes e que vão trazer questões que vão abranger todo o capítulo. Tá certo? Tem o síntese, né? Tem o síntese. Já está falando de a síntese de tudo que ele viu. Exato. E para finalizar, um desafio. Isso. Os desafios, quando eles vão aparecer, eles vão exigir dos alunos aí competências mais né, rigorosas, aí eles vão ter que juntar algumas habilidades para responder essas questões. Então tem muito trabalho com gráfico, com tabela, com texto, tá? Que é uma coisa que é bastante importante isso, né? Em toda a coleção, a gente tem várias atividades práticas, tá? Porque, principalmente química e física, são ciências experimentais. Não adianta só fazer experiência, você tem que saber explorar o que você está fazendo. Tá? E a gente tem algumas atividades que colocam o aluno como protagonista mesmo. Por exemplo, eu dou para o aluno uma garrafa PET, com uma mangueira e uma massa de modelar. E um copo com água. Falar, separa a água do óleo. Ele se vira. Exato. Ele é o protagonista. Ele né? é o protagonista. Você deu uma garrafa PET, massa de modelar, uma mangueira e se vira, separa. Sabe, isso é fundamental para a formação do aluno. Exato. Tá? Para instigar o aluno. Exatamente. E é buscar a resolução desse problema. Exatamente. Bom, e ainda temos a leitura complementar, né? Alguns capítulos vão apresentar leituras complementares, que é um trabalho que a gente tem que desenvolver mesmo, que são os trabalhos com texto, né? Isso a gente faz questão de desenvolver também com os nossos alunos. Desde o 6º ano. Certo. Não. E além disso, a gente está olhando muito o livro do aluno. Eu queria saber também quais as novidades estão previstas para o Manual do Professor. Então, o Manual do Professor. O Manual do Professor a gente investiu bastante. Bastante. Né? Ele é um manual em U, tá? E que a gente, logo aqui é uma abertura de unidade, e em todas as aberturas de unidade vão aparecer as competências gerais e as competências específicas trabalhadas naquela unidade. Tá? Além disso, vai trazer os objetos de conhecimento, né? Que aquela unidade está trabalhando. E ainda no lado direito ali você tem o Nesta Unidade. O Nesta Unidade é um resumo do que vai ser trabalhado naquela unidade. Tá? Aí em seguida a gente trouxe aqui uma abertura de capítulo. Então na abertura de capítulo, lá do canto esquerdo superior, você tem as habilidades da BNCC, né, que vão ser trabalhadas naquele capítulo. E o que o Sberco já comentou anteriormente, as habilidades complementares. As habilidades complementares são outras habilidades que a gente desenvolve naquele capítulo que não são necessariamente só as da BNCC. Certo. Então isso dá para perceber que a coleção e o manual em U ajuda o professor a identificar em cada ponto, em cada página, como as habilidades da BNCC vão ser contempladas. Inclusive Exatamente. sugestões de como ele abordar. Isso. Né? Essas Exato. orientações são importantes. E essas sugestões começam por aqui, ó, a problematização e conhecimentos prévios. Então, como eu falei na página de abertura da unidade, sempre está trabalhando os conhecimentos prévios. E aqui tem umas dicas para o professor como trabalhar isso daí. E nesse capítulo também é um resumo do que vai aparecer durante o capítulo. Tá? E durante as páginas do capítulo tem outras sessões, né? Tem orientações didáticas, que são várias das dicas que a gente usaria para trabalhar aquele tema, né, Osberto? Exatamente. Tem a indicação de vídeos, indicação de livros, em alguns casos alguns paradidáticos. Tem atividade complementar que o professor pode trabalhar também, caso ele tenha essa possibilidade, né? Tenha tempo, a turma permita, né? Isso que você não vai amarrar o professor. Exato. Você está dando opções para o professor. Porque a gente não pode esquecer, né, que o material didático da gente, ele é um material para a escola desenvolver o currículo próprio, né? Então ele é só uma base para o desenvolvimento do seu próprio currículo. A gente dá várias sugestões, é isso que a gente se propõe. E dá para perceber que todas essas sugestões, essas orientações, ajudam o professor a tirar o máximo do material e até ir além, Exatamente. caso Exatamente. caiba aquela realidade. E ainda para ir além, ainda tem no material, né, digital do professor. E esse material digital do professor
tem planos integradores, tem sequências didáticas, né? Isso tem atividade de acompanhamento de aluno e tem a videoaula. Com certeza. Então, acho que é isso, né? Isso aí. A gente tentou caprichar bastante aqui no manual do professor, né, Osbergo? Vocês que não conhecem, procure conhecer a Conexão, ver o DNA da Companhia das Ciências. Exato. Com certeza vocês vão gostar. E Nós gostamos quem já conhece vai reconhecer o Companhia das Ciências nessa nova coleção. Muito obrigada, foi muito bom contar com a presença de vocês aqui, conhecer um pouco mais sobre a coleção Companhia das Ciências. E muito obrigada também a você por acompanhar mais esse episódio do Autores na Web. Fique de olho, tem outros episódios vindo aí para a gente comentar e discutir outras coleções aprovadas pelo PNLD 2020. Até a próxima!